Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Irmão, hoje teve gente nascendo. Aliás, essa semana aqui nasceu alguns bebês aqui na Igreja Viva. Glória a Deus, né? Charlotte, Sarinha, a gente está crescendo aqui, irmão. A gente está crescendo e o Kids lá está multiplicando. Tem um monte no forno aí. E tem um monte de gente querendo fazer, né, Gi? Tem um monte de gente aí querendo. Receba! Glória a Deus. Beber água. Tem tanta coisa linda acontecendo aqui, irmão, nesse lugar. Escuta o que eu vou dizer para você, irmão. Nós estamos vivendo algo lindo e nós nos reunimos aqui não é para fazer um espetáculo, show. A gente vem para entregar o nosso melhor aqui nesse lugar. Pode ter 50, 100, 200, 300, não importa. Pode vir eu e minha esposa aqui. Se tiver eu e ela, eu vou pregar a melhor mensagem que eu tiver para o meu Deus aqui nesse lugar. É isso. Então nós temos um combinado, Igreja Viva. Aqui não tem um culto. Teve um culto. Aqui a gente vem para dar o melhor. Aqui a gente vem para entregar tudo. Aqui a gente vem para adorar um Deus que vive. Não dá para vir aqui de maneira diferente, irmão. É a casa de Deus. É a casa de Deus. Nós estamos o mês inteiro falando de expectativa versus realidade. Nós queremos que grandes coisas aconteçam, queremos viver coisas maravilhosas com Deus, mas o que nós entregamos para Ele? A partir do louvor, irmão. O louvor é uma arma. O louvor é uma das maiores ferramentas que um crente tem. Então a gente tem que entregar o nosso melhor louvor. Tem que dar o melhor que a gente tem aqui nesse lugar. Aleluia. Hoje nós encerramos a série aqui. 4º episódio. É o último episódio da série Expectativa versus Realidade. Quem foi abençoado aqui? Olha, de verdade, irmão, eu fui abençoado esse ano. Esse ano eu fui muito abençoado, mas eu quis dizer esse mês aqui. Eu fui abençoado esse mês. Talvez você não lembre, mas nós falamos de Noé aqui. Foi uma palavra que Deus nos deu maravilhosa. Depois nós falamos de José aqui, amém? Deus cuida. Demora 100 anos, demora 13 anos, demora 25 anos. Semana passada nós falamos de Abraão aqui. E o mês inteiro nós estamos falando sobre Hebreus 12:1 e Hebreus 11, que são os heróis da fé, que são pessoas imperfeitas, mas que foram escolhidas por Deus para viverem grandes coisas. Mas a expectativa é, talvez que assim que já recebeu a palavra, as coisas vão acontecer. E nós estamos o mês inteiro falando sobre um Deus que promete, um Deus que cumpre, mas é no tempo dele e do jeito dele. Você está entendendo? Um Deus que cuida, um Deus que ama. E hoje, irmão, eu quero encerrar essa série falando sobre alguém muito especial. Nós falamos sobre pessoas aqui, né? Exemplos de Hebreus 11. Hoje eu quero ler Hebreus 12 e nós vamos ler de 1 ao 3. Hebreus 12, eu falei sobre o versículo 1 o mês inteiro. Hoje eu quero falar de 1 ao 3 aqui. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o versículo 2: tendo os olhos fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pai, muito obrigado por este tempo, por este culto, por essa oportunidade, por tua santa palavra, Pai. Nos ministra, Senhor, que possamos crescer aqui neste lugar. Faz a tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, pode sentar, irmão. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a gente passou esse mês de junho falando dos heróis da fé. O que o testemunho dos heróis da fé nos ensinam? Os heróis da fé, Hebreus 11, a gente falou aqui, Noé, falou José, falou Abraão, tantos outros que nós poderíamos ter falado. O que isso nos ensina? Os heróis da fé nos ensinam que é possível perseverar, amém? Eles nos ensinam que é possível perseverar, é possível ter luta e continuar, é possível ter uma palavra momentaneamente, não estarmos vivendo o que aquela palavra diz, mas que no final a promessa será cumprida sobre as nossas vidas. Então nós passamos o mês inteiro, aos domingos, falando, é possível perseverar. Esses homens deram um testemunho, esses homens nos ensinam, esses homens mostram com as suas próprias vidas como Deus age na vida de um filho, de uma filha. Então, se eles também conseguiram, eles têm o mesmo Deus que nós também vamos conseguir. Alguém se alegra com isso? Então passamos o mês inteiro falando sobre, porque esses homens conseguiram, nós também podemos conseguir. Porque eles perseveraram, nós também podemos perseverar. Então, os heróis da fé nos ensinam que é possível perseverar. Mas hoje nós vamos falar sobre alguém que nos dá força para perseverar. Os heróis nos ensinam, Jesus nos dá força. Os testemunhos nos inspiram, nos ensinam, nos fortalecem, mas Jesus é o único autor e consumador da nossa fé. Irmãos, eu comecei, e você não sabe, talvez você saiba, mas acho que a maioria não entende, como é difícil para um pregador guardar uma palavra. Quem prega entende o que eu estou falando. E eu queria o mês inteiro pregar essa palavra aqui, e eu tive que o mês inteiro segurar essa palavra. Eu digo, Deus, deixa eu pregar logo, depois o Senhor me dá outra. Mas eu queria encerrar com essa palavra, para que a gente pudesse entender, irmão, e alinhar as nossas expectativas. Porque nós pensamos muitas coisas, inclusive acerca das coisas de Deus, mas todas elas conversam, todas elas apontam para um só lugar. E o que o escritor está falando aqui? Tudo bem, agora em Hebreus 11, nós olhamos para várias pessoas, para vários testemunhos, mas agora vem cá, que eu quero te falar uma conversa diferente. Existe um só lugar para você olhar, e os seus olhos precisam estar fixos nesse lugar, porque esse lugar tem a resposta, esse lugar tem salvação, esse lugar tem transformação, esse lugar tem um novo tempo, esse lugar muda todas as coisas. Jesus. Jesus. O tema hoje é quando a realidade de Deus é melhor do que a nossa expectativa. Já está aqui, né? Quando a realidade de Deus é melhor do que a nossa expectativa. E quantas vezes, irmãos, nós crentes, caminhando com Deus, pessoas que estão próximas de Deus, temos expectativas frustradas. Tem algum crente com expectativa frustrada, que já teve pelo menos uma experiência? Assim, ó. Meu pastor, o Júnior, lá da Igreja Viva, gosta que faz assim, ó. Isso. Nós temos expectativas frustradas, porque ou elas estão baseadas em coisas erradas, ou então nós não estamos perseverando o suficiente para esperar o tempo de Deus na nossa vida. Porque como nós falamos esse mês inteiro, Noé recebeu uma palavra de que iria chover,
a chuva falhou? Você está aqui, irmão? Deus fala para o Noé, Noé, um dia lá, num domingo à tarde, ele comeu um macarrão, e ele está andando lá, cuidando das coisas, e aí o nosso Deus Criador fala, Noé, eu ia acabar com tudo, resolvi não acabar, mas eu tenho uma missão para você, vamos construir uma arca, vamos fazer um barco, e aí eu vou fazer chover, e um grande dilúvio vai acontecer. A expectativa era chuva, amém? Você lembra disso? A realidade era trabalho, madeira. Por quê? Porque Deus promete que vai chover, mas não fala é amanhã, é a semana que vem, é esse ano. Então a expectativa podia ser, imagina só, irmão, comigo aqui, vamos recapitular rapidinho. O Noé acorda de manhã, acordou, olha na janela para ver se tem alguma nuvem. Estou construindo a arca ainda não está pronta, mas peraí, ele falou que vai chover. Demoram quase 100 anos, ou mais ou menos 100 anos para a chuva chegar. Se o Noé estivesse esperando essa chuva com 10 anos, a expectativa seria frustrada. Se o Noé esperasse com 50 anos, a expectativa seria... Você percebe que muitas vezes nós estamos frustrados com as nossas expectativas, ou porque elas estão em um lugar errado, ou porque nós não estamos perseverando o tempo suficiente. Mas eu vim aqui para te dizer uma coisa, Hebreus 11 nos ensina, o escritor manda um excelente sermão para nós. Deus falou para o Noé que ia chover e choveu. Deus deu um sonho para o José, de que ele ia governar sobre a sua casa, e ele governou. Deus deu uma palavra para o Abraão, Abraão, você vai ser pai, e Abraão foi. Então nós vamos concordar juntos, que o Deus que promete cumpre, amém? Alguém está entendendo alguma coisa? Deus já prometeu algo para você? Então esse mês inteiro nós estamos falando, espera mais um pouco, continua perseverando, porque esse Deus que prometeu, Ele sempre cumpre o que Ele fala. Sempre. Alguém se alegra com isso? Sempre. Aleluia. Ele não falha. Agora nós, em alguns momentos, colocamos a expectativa errada. Por isso nós estamos o mês inteiro falando, nós precisamos olhar para o lugar certo, nós precisamos alinhar as nossas expectativas. E Jesus veio, irmão, e o povo, os judeus, os crentes daquela época, vamos colocar assim, os religiosos daquela época, esperavam quem? Um guerreiro. Eles estavam sob jugo, É eu? Obrigado. O Gu tá bonito, né, irmão? Mas eu tô aqui pregando, todo mundo tá olhando para ele. Eu tava me ouvindo perfeitamente, maravilhosamente bem aqui. Agora eu já tô meio distante, mas amém, vamos continuar aqui. Som. Som. Tava cortando eu aí, é isso? Antes? Tava? Desculpa. A expectativa é de tudo certo. A expectativa logo, irmão, eu tô criando coragem para aparecer com um microfonezinho aqui assim, ó. Logo, tá chegando. Aí eu vou andar com a Bíblia aqui, ó. Vou falar assim, aí tal, não tem que segurar. Tá chegando. Expectativa. Já faz uns 5 anos que eu falo disso. Demorou 100 anos para chover, né? 5 anos é pouco ainda. Então, irmãos, nós precisamos alinhar a nossa expectativa no que Deus é, no que Ele falou. Então, olha só, quando os judeus estão esperando o Messias, eles estão esperando quem? Que eu estava dizendo aqui.
um guerreiro, alguém que vai vir e vai acabar com os romanos, vai acabar com essa escravidão que eles vivem, com esse jugo, impostos caros que eles são submetidos. Eles pensam que vai acontecer o quê? Vai chegar alguém aqui e vai acabar com isso. O Messias vai destruir todo mundo e vai fazer o quê? Os judeus, o povo de Deus, reinar sobre a terra. Essa é a expectativa. Quando Jesus vem à terra, a expectativa que os homens têm é essa. Eles esperavam um rei de guerra. Jesus veio como servo. Às vezes, quando nós esperamos que Jesus vai entrar na nossa casa, na nossa batalha, a gente pensa que ele já vai chegar quebrando tudo, e às vezes ele entra de uma maneira diferente e nós nem percebemos que ele já está presente, que ele já está fazendo. Eles esperavam alguém para derrotar Roma, ele veio para derrotar o pecado. É forte, né? Olha essa aqui, eu anotei algumas coisas. Eles esperavam um trono, encontraram uma cruz. Eles esperavam um conquistador, encontraram um salvador. A expectativa dizia uma coisa: a realidade de Deus era infinitamente melhor. E talvez seja assim na minha vida e na sua, irmão, porque nós esperamos que Deus faça de uma maneira, mas na verdade Deus vai fazer melhor, mas o melhor é do jeito dele. Por isso nós precisamos esperar nele, porque ele está cuidando de tudo. Então, até o povo entender quem era Jesus, a expectativa estava frustrada. E às vezes, irmão, isso pode estar acontecendo na nossa vida. Por que o Hebreus está sendo escrito, esse Hebreus 12:1 aqui? Porque os judeus se convertem, eles acreditam em Jesus. Alguém acredita em Jesus aqui? Mas as coisas que eles esperavam não acontecem da maneira como eles esperavam. E aí eles começam a perder coisas, começam a ser perseguidos, tem que fugir. Imagina, você tem tua casa, fez em 375 parcelas na Caixa Econômica, pagou já quase tudo, aí vem alguém e fala: vou matar você, você tem que sair fora e deixar a tua casa para trás. Esse é o contexto do que está rolando aqui. Porque às vezes a gente vê o texto e nem entende o que está acontecendo. Esse texto, essa carta está sendo escrita para o povo hebreu, para os judeus que se converteram. E eles estão começando a passar por perseguição, eles estão começando a ter problemas reais, de morrer, matarem eles, de perderem o que eles tinham. E aí o escritor de Hebreus vem para encorajar. Veja o Noé, ele construiu uma arca, a família dele foi salva. Se a família dele foi salva, a sua pode ser também. Veja o José, recebeu uma palavra de Deus, um sonho de que ele ia governar. Ele foi perseguido, ele foi preso, mas no final Deus exaltou ele e ele governou. E você lembra do Abraão? O Abraão recebeu uma palavra, ele já era velho, não podia ser pai, mas Deus não está nem aí com o que o mundo diz, que pode ou não pode. Se ele tem um plano, está no plano, na agenda dele, ele vai cumprir, por mais que seja impossível. Se for impossível, mas estiver na agenda de Deus, irmão, fica tranquilo, porque Ele é dono do impossível. Eu separei em 4 tópicos aqui. O primeiro: é muito ruim ficar segurando aqui, irmão. Aqui, ó, eu tenho que segurar aqui assim, tipo rap. Aqui. Mais pro meio assim, pronto. Eu não posso segurar embaixo, senão corta o sinal. Aí eu tenho que segurar mais por meio aqui, pronto. O capitão assumiu aqui e veio me chamar a atenção aqui, o Pipo. Jesus nem sempre faz o que esperamos. Tópico 1. Jesus nem sempre faz o que esperamos. Eu quero ler um texto que está em Isaías, irmão. Eu vou ler aqui, não precisa abrir não. Isaías 55. Versículo 8 e 9, é um texto muito conhecido, que eu gosto muito, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que o Senhor está falando aqui? Você tem um pensamento, você olha de uma maneira, mas eu vejo muito maior do que você, eu vejo muito além do que você, eu vejo muito mais alto do que você. Você vê uma cruz, eu vejo depois da cruz. Você olha 3 dias, eu olho a eternidade. Às vezes nós estamos olhando com a perspectiva errada, nós tiramos os nossos olhos de Jesus, irmão, e o que nós precisamos fazer nesse dia, nesse encerramento de série, voltar os nossos olhos e fixar os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé, porque Ele vê as coisas que nós não podemos ver. O que o profeta está dizendo aqui? Eu vejo mais. Eu vejo mais longe. Você vê o agora, eu vejo o amanhã. Eu sei o que vai acontecer. Você consegue, irmão, pensar que Deus conhece o dia que você não vai estar mais aqui? Que Ele já sabe o dia que você vai morrer? Que Ele já sabe de tudo. Deus tem esse atributo, irmão. Ele já conhece. E às vezes a gente fica desesperado, inquieto. Por quê? Porque tiramos os olhos de Jesus. Por quê? Porque nós teremos desafios, mas nós temos um Deus que pode nos fortalecer e nos capacitar a superar todos os desafios. Aleluia. Eu quero falar, irmão, de uma coisa aqui que para mim é muito forte. Mateus 11, eu vou ler mais um versículo aqui com vocês. Mateus 11, Evangelho de Mateus. Porque isso de alguma maneira pode acontecer nas nossas vidas. Eu quero ler de 2 ao 6. Mateus 11, 2 diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para que lhe perguntassem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Esse texto está falando de João Batista. Quem é o João Batista, irmão? João Batista é aquele que veio para anunciar o Messias, para anunciar o Salvador. Jesus fala uma coisa de João Batista, irmão, que é chocante. Ele fala: nascido de mulher, não teve ninguém igual ao João Batista. Você consegue entender isso? Nascido de mulher, não teve ninguém igual a esse homem, irmão. Ele fala: João Batista, ele é de Deus demais, ele faz parte do plano de Deus, ele é realmente um profeta. E eu creio que prego a homens e mulheres de Deus de verdade aqui, amém? Mas o que eu gosto de extrair da Bíblia, irmão, para nós, até o maior nascido de mulher, passa por questionamentos, tem dúvidas. Imagina eu e você, irmão. Olha para o teu irmão aí, fala: se o João Batista, o maior, ficou na dúvida, a expectativa dele ficou meio confusa, imagina você, irmão. Isso quer dizer o quê? Que a gente não dá conta? Não, quer dizer que nós precisamos ser completamente dependentes de Deus, porque é Ele que vai nos fortalecer e vai fazer com que nós possamos passar por isso. O João Batista, ele anunciou: vai vir um aí que eu não sou nem digno de amarrar a sandália dele. Quando Jesus chega para ser batizado, o que João Batista fala? Eu que tinha que ser batizado. Aí Jesus fala: é verdade, mas fica de boa aí, é para cumprir o plano.
Então ele conhece Jesus, ele tem a experiência, mas o que o João Batista está vivendo aqui agora? Ele está preso. Você pode dizer preso? Ele está preso, é literal, ele está na cadeia, injustamente. E aí ele está lá na cadeia, e ele está esperando o quê? Que de alguma maneira Jesus quebre as cadeias, quebra as correntes. E nada acontece. Segunda-feira ele está na cadeia, terça-feira ele está na cadeia, quarta-feira ele está na cadeia. Jesus está comendo com publicano, com pecador, curando, e ele está falando, mas cadê a transformação do mundo? Ele chama algum discípulo e fala assim, vai lá, pergunta para ele, é ele mesmo ou ainda depois dele vem outro ainda? Por quê? Porque o João Batista está pensando o quê? Quando ele vier os romanos, já era. Quando ele vier, ele vai destruir tudo que está errado. Então, o que o João Batista fala? Pergunta lá para Jesus se é ele mesmo. Irmão, isso é tão forte para as nossas vidas. Quantas vezes nós questionamos? Eu não tenho coragem de questionar Deus, eu não tenho. Mas já ouvi muitos relatos de pessoas que questionam, que põem à prova. Mas isso não me faz melhor do que você não, irmão, porque eu não questiono Deus. Mas quantas vezes eu já me questionei? Do tipo, será que sou eu mesmo? Será que está certo mesmo? Quantas dúvidas a gente tem? Quantas vezes a gente fica inquieto com algumas coisas? E o João Batista, o maior, você pode dizer isso? O maior? O maior, não sou eu que estou falando, é Jesus que fala isso. O maior fica na dúvida. O que muda, irmão? O que muda é uma cadeia. O que muda é uma prisão, o que muda é um problema, o que muda é uma perca, o que muda é uma demora. Isso mexe nos nossos corações. E aí Jesus diz, fala para o João, avisa ele lá, para o João, o que você está vendo. Até Jesus chegar, quando que os cegos voltavam a ver? Quando que os coxos voltavam a andar? Quando que um morto era ressuscitado? Vai lá e fala para ele que o Senhor está fazendo grandes coisas na terra, mas é da forma dele, é do jeito dele. Então João Batista também esperava alguém que ia chegar com a espada quebrando tudo, e de repente chega alguém cuidando de todo mundo, ajudando o outro. Irmão, isso é poderoso demais. 2, Jesus sempre faz o que realmente precisamos. Aqui está um lance que o crente falha, irmão. Por quê? Porque às vezes a gente é mimado, a gente quer que Deus nos dê o que a gente está pedindo. Só que nunca, diga nunca, em nenhum lugar da palavra ele diz que vai te dar o que você está pedindo. Até em João 14,14 que diz, quando tudo que você pedir no nome dele vai ser concedido, se você olhar o contexto, está falando de reino. Então, se você estiver na missão, no reino, na missão dele, na vontade dele, então quando você pedir no nome dele, vai ser concedido. Não é assim, em nome de Jesus eu quero agora. O que, gata? E para Disney? Fala a Deus. Amém. A gata está chamando a existência de uma maneira isso. Uma hora dessa você vai me ver com o Mickey, irmão. Porque ela está orando forte, viu? Amém, Jesus. Então, olha só, irmão, o que está rolando aqui. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu preciso. O nosso Deus não prometeu que vai te dar o que você quer, mas prometeu que vai dar sempre o que você precisa. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Então ninguém vai ficar no meio do caminho, ninguém vai ser abandonado, sempre vai ter um Deus que vai cuidar de todas as coisas. Deus de vez em quando vem e nos mima, isso é muito bom, sim ou não? Eu gosto, irmão. Você está lá, de repente Deus vem falar com você. Você está lá e de repente recebe um presente. Você está lá e de repente Deus faz um milagre. Tudo isso é muito bom, amém? Mas é bônus, não é promessa. A promessa é que Ele vai estar com você.
A promessa é que Ele vai sustentar você. A promessa é que você vai chegar até o fim. A promessa é que você vai viver na eternidade com Ele. A promessa é que Ele vai cuidar do seu coração e vai salvar você, talvez não da sua saúde, porque todo mundo morre. Você percebe como às vezes a gente é cabeção? Se a gente ficasse nessa, eu não quero que nada de mal aconteça, mas meu Deus do céu, alguém vai morrer aqui? Todo mundo. Alguém quer morrer hoje aqui? Mas vai morrer. Mas quer morrer? Você entende isso? Nós vamos morrer. Aí quando alguém morre, a gente pensa o quê? Deu tudo errado na minha vida. Morreu. Por quê? Está diferente da nossa expectativa. Qual que é a nossa expectativa? Um arco-íris, uma estrela bem bonita, todo mundo vivendo para sempre. Qual que é a realidade? Morrer. Então, irmão, Deus, Ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Então, enquanto a gente ainda ficar esperando, eu quero tudo do jeitinho, porque meu Deus, Ele é fiel, Ele conhece meu coração, Ele vai honrar meu coração, irmão. Sabe quando Deus vai honrar teu coração? Se você for obediente e fiel, é cuidando da sua família. Não é realizando os seus sonhos, porque os sonhos de Deus é o seguinte, irmão, é usar você para abençoar outro. O sonho de Deus nunca é enriquecer você para você ser o mais legalzão. Agora pronto, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê não sei o que, vai se arrepender. Eu esqueci. Quando vê você na bênção, vai se arrepender, irmão. Estava pegando o Uber ali, estava vindo de bicicleta na prova. Espera, viu? Quando Deus me honrar, você vai ver. Você vai ser envergonhado. Você consegue ver Deus nisso, irmão? Mas o nosso coração às vezes aponta para isso. O que eu me alegro de pregar isso para você, igreja viva? Tudo que você precisar, tudo que você, a sua casa precisar, o nosso Deus vai cuidar de tudo. Sabe o que eu me alegro? A promessa é a palavra ser cumprida, e a palavra é: nenhum justo vai mendigar o pão. Então Deus vai cuidar de tudo, o que você precisar, o Senhor vai cuidar. Nós vemos isso em Mateus 6. Por que você está preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer? Olha só as aves, elas não plantam, elas não colhem, mas Deus cuida dela. Quanto mais vai cuidar dos seus filhos. Tem algum filho de Deus hoje aqui? Irmão, o que eu tenho para te dizer? Eu não sei se seus sonhos vão acontecer, mas uma coisa eu sei: o Senhor vai sustentar você em todas as coisas. Aleluia. Eu anotei uma frase aqui, nem toda resposta de Deus produz alívio imediato. Algumas produzem transformação eterna. Tem coisas de Deus que não vão acontecer aqui, irmão. Vão acontecer na eternidade. Porque nós somos criados para a eternidade. 3, esse daqui é o centro da mensagem. Ainda tenho, graças a Deus, alguns minutos para poder falar aqui. 3, quando nós falhamos, Jesus continua conosco. Eu penso que o Senhor veio levantar alguém hoje aqui. Alinhar a expectativa, irmão. Por quê? Nós estamos falando o mês inteiro de expectativa de Deus vai fazer, e não é desse jeito, é do jeito dele. Mas também tem uma outra parte que é o quê? Quando a gente erra, a expectativa do mundo é punição. A expectativa do outro é julgamento. Só que quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós enfraquecemos, a expectativa pode ser: os irmãos foram embora, eu perdi a minha vez, Deus me chamou, mas eu falhei. A expectativa do nosso coração pode ser essa, mas ei, prepara um glória aí, irmão.
Jesus vê de outra maneira. A realidade é: eu não vou te deixar caído, eu não vou te deixar sozinho, eu estendo a minha mão, eu continuo te amando, eu não mudei o meu plano, não existe ex-filho, você continua sendo meu filho, e eu quero continuar fazendo a minha vontade na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós podemos ver que quando Jesus vai à cruz e Pedro nega, o que o Pedro faz? Fica acabado. Imagina, irmão, você vê uma pessoa sem alegria, quase que sem luz. É o Pedro. Negou Jesus, Jesus morreu, ressuscitou. Ele fala: agora Jesus vai escolher outro, porque eu vacilei. Imagina o Tomé: o quê? Eu só acredito vendo. Aí Jesus aparece: aí Tomé, tá vendo? Talvez Tomé tenha pensado: se eu não acreditei, então ele vai mudar o plano dele comigo. Irmão, continua firme na corrida que te foi proposta. Independente das adversidades, dos problemas, nós falhamos. Uma vez a gente está bem, outra vez a gente já está meio devagar, nem sabe se vai conseguir continuar. Então eu vim aqui para encerrar essa série, para dizer para você: nós somos falhos mesmo. Nós erramos, nós caímos, nós nos machucamos, nós falamos que vamos fazer e não fazemos, fazemos votos e esquecemos. Tem gente, tem crente, irmão, que não é nem eu deixei de cumprir o voto, esquece do voto. Vem aqui, faz um voto com Deus. Vem aqui, ergue a mão, diz assim: eis-me aqui. Alguém faz um apelo, o pastor fala assim: nossa, de hoje em diante vai ser um divisor na sua água, de água na sua vida. Passa 2, 3 dias, segunda, esquece. E aí, irmão, quando a gente cai em si, que nem o filho pródigo, coisa linda, lá na casa do meu pai, ele nunca que vai deixar eu ser herdeiro de novo. Irmão, quem já pecou aqui? Quando você peca, que você está sujo, o que você pensa? Eu estou longe de Deus. Quando você diz assim no seu coração: não quero mais saber disso, não quero mais nada disso, eu vou cuidar da minha vida agora. Será que alguém já disse isso aqui? Aí Deus olha para você e fala: eu continuo sendo o mesmo, eu não mudo, e eu quero restaurar o meu propósito, o meu plano, é a minha vontade na sua vida. Muitas vezes nos sentimos indignos disso, irmão, e nós somos mesmos. Mas a graça, o amor de Deus explode tudo isso. O nosso Deus e Pai procura corações quebrantados. Quem caiu, Jesus levanta. Quem caiu, Jesus levanta. Eu tenho algo para te dizer, irmão. Jesus não tem nada a ver com o pecado, você entende isso? Ele confronta o pecado. Você entende isso? Jesus confronta o pecado, mas Ele ama o pecador. Irmão, o mundo condena o pecador, Jesus ama o pecador. E de alguma maneira Jesus veio procurar um pecador com o coração quebrantado hoje aqui nesse lugar.
para manifestar mais uma vez a graça dele, o amor dele aqui nesse lugar. Talvez você ache que Jesus desistiu de você. Eu não sei, irmão, eu vim aqui para pregar uma palavra de redenção, porque tudo que nós falamos esse mês todo aponta para Jesus, a arca aponta para Jesus. A história de José aponta para Jesus, sobre alguém que viria e governaria. E a história de Abraão com Isaac aponta para o grande plano de Deus, de entregar o seu filho por nós. O que eu vim aqui, irmão, é encorajar você, dizer: não para não, não desiste não, porque Deus não desistiu de você. Não para não, irmão, não para, porque assim como Deus fez nesses homens que nós relatamos aqui, Deus está fazendo na sua vida também. Deus está cuidando de tudo. Quarto e último, encerro com isso, nós vamos orar. Uma coisa que o texto diz, Hebreus, eu vou tornar a ler, eu vou ler o 1 de novo, é o 2 que eu quero falar. Portanto também nós, quem? Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus. Irmão, eu quero concluir o seguinte: nós precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias dos nossos dias. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós precisamos tirar os nossos olhos disso e entender que o plano de Deus continua sobre a nossa vida. Ele quer nos restaurar. O que aconteceu com Noé? Noé foi uma mensagem para o tempo dele. O que aconteceu com José? José foi uma mensagem e uma resposta para o tempo dele. O que aconteceu com Abraão? Abraão é o pai da fé, ele foi uma mensagem para o tempo dele. Até hoje nós falamos de Abraão. O que vai acontecer com o Júnior, com você, você é a mensagem de Deus para os dias de hoje. O que o Senhor está fazendo na sua vida é algo poderoso, algo lindo. A vontade dele está sendo construída em você, para que você seja a mensagem dele nos dias de hoje. Então, o que o Senhor me trouxe aqui para te dizer nesses dias, irmãos, nós precisamos alinhar as nossas expectativas, largar fora tudo que está nos prendendo, voltar a olhar para Jesus e seguir firme nisso, nem olhando nem para a direita, nem para a esquerda, permanecendo firme, olhando para Jesus, na vontade dele, porque o que ele está construindo em nós agora, talvez nós nem estejamos entendendo, porque os pensamentos dele são bem mais altos do que o nosso. Mas assim como choveu, assim como José governou, assim como Abraão segurou Isaac nos braços, assim também será o cumprimento da vontade e da promessa de Deus sobre a tua vida. Expectativa versus realidade, irmão. O que nós entendemos hoje é a realidade de Deus no final, entenda isso, irmão. A realidade de Deus no final é melhor do que qualquer expectativa que a gente possa construir no meio do caminho. É isso que nós precisamos fazer. O que o escritor está dizendo é: olha para Jesus, porque no final do caminho, na chegada, a realidade vai ser muito melhor do que qualquer coisa que você sonhou no meio dessa caminhada. Então, o que nós precisamos fazer, irmão?
nos posicionar, como as mulheres disseram aqui nesse fim de semana, entrar no lugar que Deus tem preparado para nós e perseverar. O que acontece com essa geração de hoje? Com todo respeito, irmão, eu também sou geração de hoje, amém? O que acontece com essa geração de hoje? A gente é fraco, a gente resiste pouco. Vem um ventinho, a gente já fica com medo, a gente já muda o olhar, a gente já tira os olhos de Jesus. Vem uma tempestade, ao invés de a gente continuar olhando para Jesus, a gente passa a olhar para o vento e para a onda. O que acontece? Afunda. Tem muita gente preciosa. Tem muita gente preciosa afundando porque está olhando para a onda, porque está olhando para o vento. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te chamar, para você voltar a olhar para Ele. Se você olhar para o vento, afunda. Se você olhar para a chuva, afunda. Se você olhar para a onda, afunda. Se você olhar talvez para a tua realidade, você vai afundar. Mas se você olhar para Jesus, Ele está com as mãos estendidas hoje aqui nesse lugar mais uma vez, dizendo: Pedro, eu te ajudo, eu te sustento, eu te suporto, eu te levanto, eu cuido. Então, irmãos, nós vamos encerrar fazendo uma oração aqui. Eu tenho pregado e dito algumas coisas aqui do tipo, de tudo que você deve pensar, de tudo. Talvez você nem lembre o que a gente vai falar amanhã, o que a gente falou aqui amanhã. Mas se você tiver que guardar uma coisa no seu coração, uma coisa, desse mês inteiro que nós falamos, eu te diria: persevera. Entende isso? Não para, não desiste, persevera. Eu acabei de falar aqui para vocês de uma tempestade, amém? Onda grande, vento forte, barco quase afundando. Isso se assemelha em alguns momentos da nossa vida? Sim? Problema grande, difícil de lidar, parece que o barco vai afundar. Isso parece com algumas estações, algumas fases da nossa vida? Sim ou não? Mas o barco afundou? Não. O Pedro ia afundando. Jesus disse assim: ó, Pedro, dá a mão aqui. Sozinho você afunda, mas comigo eu te levanto. Jesus pega e põe o Pedro no barco de volta. Imagina isso, é muito louco, irmão. Nós vamos encerrar, mas por favor, imagina isso. O Pedro está lá, Pedro sai do barco, sai andando sobre as águas, afunda. Tem algum momento que a gente está tão cheio do Espírito Santo que a gente anda sobre as águas. Não importa o que estão dizendo, meu Deus que prometeu, eu vou. E aí a gente começa a viver coisas lindas na presença de Deus, amém? E aí vem um problema, a gente afunda. Esse é o retrato do ser humano. Estou vivendo sobrenatural, vento, enfraquece, caio, afundo. Mas, irmão, eu quero encerrar com você te dando uma palavra de esperança. Imagina esse rolê que é aleatório. Jesus pega na mão do Pedro e fala: Pedro, vamos aí, as ondas estão aí, mas eu passo por cima das ondas com você. Até Pedro voltar no barco, pensa comigo isso aqui. O vento e as ondas continuavam fortes, sim ou não? Irmão, depois de um tempo, Jesus dá uma palavra e a tempestade cessa. Mas entenda bem o que eu vou falar para você aqui agora. Alguém vai sair feliz daqui hoje.
Enquanto a tempestade ainda não cessa na sua vida, você vai viver um rolê aleatório com Jesus no meio da tempestade, andando sobre as águas, andando sobre as ondas, andando no meio do vento, e coisas que você sozinho não conseguia, ou não estava conseguindo fazer, com Jesus você vai superar toda a tempestade na sua vida. Aleluia. Eu quero que você fique de pé, por favor. Entenda uma coisa, irmão. A tempestade passou, sim ou não? Você consegue entender isso? Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, irmão. Olha só. Toda chuva passa. Você pode ser profeta e olhar bem no olho do teu irmão. Olhem uns 2, 3 irmãos e diga assim: toda chuva passa. Olha para trás, para um irmão, para outro irmão e diga: toda chuva passa. Sabe o que você está fazendo? Você está profetizando sobre a vida dele, dizendo: todo problema acaba, toda luta acaba, toda chuva passa, tudo que é ruim em algum momento é destruído, vai embora, é transformado, porque Jesus tem esse poder. Toda a chuva passa. Mas deixa eu dizer algo para você: enquanto não passar, Jesus não solta a tua mão, então não solta dele também. Continua olhando para ele, que com ele você vai vencer todas as adversidades da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você, irmão. Enquanto os irmãos vão ministrar um louvor aqui, eu quero chamar você aqui na frente. De tudo que nós falamos hoje talvez você esteja na sensação de que você está afundando. Jesus veio aqui hoje para não deixar você afundar. Quem entende isso, por favor? A sensação é: eu não vou dar conta. A sensação é: eu não sei como é que eu vou fazer essa semana, não tenho mais forças. A expectativa é: vai quebrar, agora afunda, não tem jeito. A realidade é: o Senhor e Salvador está com as mãos estendidas aqui nesse lugar para te dar a mão. Eu quero orar com você, por favor. Sai do seu lugar, você que precisa que o Senhor resgate você, te dê força para que você continue andando, evoluindo. Talvez você tenha de repente enfraquecido, caído no meio do caminho. O Senhor não desistiu de você. O Senhor tem algo poderoso para você. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. O Senhor está procurando filhos e filhas aqui hoje com o coração quebrantado para continuar fazendo a vontade dEle. Sai do seu lugar, irmão, vem aqui na frente. Você vai receber uma oração, uma ministração. Talvez você não veja ainda, mas Deus já vê. Deus já sabe. Depois da cruz haveria a ressurreição. Depois da tempestade haveria a bonança. Depois da construção da arca haveria a chuva. Depois da cadeia haveria o governo. Depois de uma espera haveria um Isaac. Deus não muda o plano dele. Deus continua cumprindo palavras e restaurando filhos e filhas. Nós vamos orar aqui, irmão, para que as nossas expectativas sejam